dia, eu sou George e vou apresentar o programa de hoje. Esta é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. E hoje a gente vai trazer uma notícia. Alcoólicos Anônimos completa 88 anos no próximo sábado, dia 10 de junho. Uma irmandade que desde 1935 vem salvando vidas no mundo inteiro. Nessa ocasião especial, os membros de Alcoólicos Anônimos em todo o mundo se reúnem para celebrar a sobriedade alcançada e compartilhar a sua gratidão pela comunidade que os apoiou em sua jornada de recuperação. Os grupos locais organizam eventos, reuniões e atividades para destacar a importância do aniversário de AA e reforçar o compromisso contínuo de ajudar aqueles que ainda sofrem com o alcoolismo. A mensagem de Alcoólicos Anônimos é clara. A recuperação do alcoolismo é possível e ninguém precisa enfrentar essa jornada sozinho. Com reuniões regulares, apoio mútuo e um programa de 12 passos comprovado, a AA oferece um caminho de esperança e renovação para aqueles que desejam se libertar da doença do alcoolismo. No Brasil, são 76 anos de AA com cerca de 4.430 grupos no total. É muita gente. 88 grupos realizando 394 reuniões à distância por semana. Gente, é muita sobriedade junta. Para obter mais informações sobre Alcoólicos Anônimos e seus eventos comemorativos em seus 88 anos, não sei nem falar isso, Geraldo é nosso técnico. Nos seus 88 anos, visite www.aa.org.br. Bom, gente, hoje a gente está aqui com dois membros da Irmandade, o Lauro e a Simone, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como eles chegaram em AA, por que eles chegaram. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. O que é fazer parte de uma Irmandade que comemora 88 anos? Simone? Bom dia, Geórgia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Eu sou Simone, sou uma alcoólica. Mas hoje eu não bebia. Fazer parte de uma irmandade fazendo 88 anos, ou seja, em 1935, lá atrás, eu nem era nascida, Geórgia. Um cofundador chamado Bill W. teve a sacação que, conversando com outro alcoólico, ele conseguiu ficar sóbrio. Olha só que interessante. Eu não estou tratando do outro, e sim tratando de mim. Através do outro. Do outro. Olha que interessante. Então, são várias formas de se alcançar essa sobriedade. E a mais importante é eu ter a escuta amorosa e me identificar com os sentimentos do outro. Bacana. E você, Lauro? Conta pra gente. Como é que você se sente? Eu me sinto assim, abençoado, né? Porque eu já não tinha mais esperança. Eu comecei o meu alcoolismo muito cedo. Tem pessoas que falam que foi um longo processo, foi aos poucos, começou tudo bem, foi um namoro no início. Mas eu lá atrás, adolescente, eu já parava no hospital em coma alcoólica. Quer dizer, o negócio comigo deu ruim desde sempre, né? E eu fiquei quebrando a cabeça a vida inteira, achando que eu tinha um problema de caráter, porque eu prometia para mim, para minha ex-esposa, e prometia que nunca mais ia beber. Pouco tempo depois eu estava bebendo, e hoje eu sei que é uma doença, que não era uma questão de força de vontade, né? Então eu tenho uma gratidão tão grande por Alcoólicos Anônimos, porque literalmente eles salvaram a minha vida. Bacana. Eu cheguei aqui há quase 4 anos atrás, eu já tinha 57 anos de idade. Foram o que a gente chama de 44 anos batendo cabeça e parava durante um tempo para tentar salvar um casamento, para tentar salvar um trabalho. Mas quando via, eu achava que agora ia dar tudo certo, porque agora não era mais o outro que estava me atrapalhando. Eu sempre culpava o outro, né? E nunca o álcool. As situações externas. As situações externas, né? E hoje eu sei, cara, que o problema não estava lá fora. O problema estava dentro de mim. Nossa, né? que bacana, E né? eu achava que eu tinha que controlar a minha terceira, quarta dose. E, na realidade,
eu tenho uma doença. E hoje, sabendo disso, eu fico aliviado. Porque eu achava que eu era um mau caráter, que eu prometia para mim e para as pessoas e não cumpria, que eu não tinha palavra, que eu não tinha força de vontade. E hoje eu entendo que não é uma questão de força de vontade, que eu sozinho não dou conta, que eu tenho que me humildar, eu tenho que aceitar ajuda. Hoje em dia eu sei que, graças a um poder superior que eu encontrei dentro de uma sala de AA, com os companheiros, é possível não ir ao primeiro gole. O meu problema nunca foi parar no terceiro, o meu problema é o primeiro. Agora, você falou uma coisa interessante, uma perspectiva que quando você descobriu que era uma doença, você se sentiu aliviado. É uma coisa... É até difícil de entender, porque, assim, uma doença é uma coisa grave, mas, assim, é melhor você saber que você tem uma doença do que você achar que você tinha um comportamento maldoso ou mau caratismo. É um pouco isso, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho essa perspectiva de alívio que você sentiu. É por causa que eu comecei muito cedo, então eu não via uma possibilidade de viver sem o álcool. Ele sempre fez parte da minha vida desde a minha adolescência, né? Então eu achava que não existiria vida sem o álcool, que de repente eu poderia ficar até sem beber, mas que eu seria um miserável com vontade de beber até o final da minha vida. Sim. E na realidade não é isso. E toda vez que eu parava de beber, eu achava que se a minha vida tivesse melhor, se eu tivesse com um trabalho mais bacana, se o meu patrão fosse mais legal, se a minha mulher fosse mais compreensível, se a minha família fosse uma família mais bacana. Eu sempre achava que eu ficava o que a gente chama de segurar a ponta da toalha, que se a minha vida tivesse melhor, em todos os sentidos, eu poderia beber como uma pessoa normal, né? Uhum. Eu não entendia que eu tinha essa doença, que eu nunca vou beber que nem uma pessoa normal. Uma pessoa normal, que vocês dizem, é uma pessoa que bebe, sei lá, uma bebidinha e para, não é o descontrole, não é isso? Exatamente, né? E quando eu aceitei, eu finalmente me rendi, que a gente tem esse programa de 12 passos, seria o primeiro passo desse programa, aceitar que eu tenho essa doença, aceitar que o meu problema é ir à primeira dose. Quando eu realmente me rendi, eu me aliviei. Porque eu achava que, eu era uma pessoa sem força de vontade, sem caráter, que eu mentia para mim e para os outros, porque eu vivia mentindo, né? Entendi. Eu tive 2 relacionamentos de 10 anos, e o meu segundo relacionamento, logo no início, a pessoa que eu estava me relacionando falou, com você bebendo não tem jeito. E aí eu parei de beber por causa dessa pessoa, fiquei 3 anos sem beber. E depois a gente teve um relacionamento de 10 anos, mas acabou que eu voltei a beber e o relacionamento acabou. E quando eu fui conversar com ela, né, já em recuperação, eu comentei com ela, eu fiquei 3 anos sem beber. Ela jurava que eu tinha ficado 5. A gente é tão manipulador que ela achou que eu tinha ficado 5 anos sem beber dentro desse relacionamento, e na realidade eu tinha ficado 3. Isso foi o começo do meu fundo de poço. Porque eu parei de tomar cerveja e vinho, essas bebidas assim, e fui tomar um destilado que eu achava que não dava cheiro, que ninguém ia perceber, e comecei a beber que nem criança, depois de velho, escondido. Que coisa louca, né, gente? Agora, me fala aqui uma coisa. Simone, o Lauro contou um pouquinho da história dele pra gente. Queria ouvir de você. Como é que você se sentia antes de chegar ao Alcoólicos Anônimos? Então, na verdade, o que eu entendia de vida, não existia vida sem álcool, sem uma bebida. Então, festas, reuniões familiares, alcançou meta no trabalho, vamos beber, morar, não era nem comer, era só beber. A vida, ela era em torno de álcool, e assim era a minha. Então, todas as vezes que dava certo, usava a bebida para comemorar e celebrar a ocasião. Quando dava errado, eu tô com muita raiva, eu tô muito chateada, minha vida não dá certo, aquela autopiedade, né? Sim. Tudo é ruim para mim, tudo tá dando errado para mim. Eu bebia também. Porque o que acontece? O álcool comigo, no início, relaxava. Mas foi passando o tempo, ele começou a fazer parte da minha vida mesmo, como um marido. Tipo, diariamente? Você bebia diariamente? Diariamente e doses cada vez mais cavalares.
E quando eu entrei em Alcoólicos Anônimos, como o Lauro falou, né, que eu percebi que era uma doença, foi um alívio também, porque é um paradoxo. O que acontece? Eu tô doente, mas tem como tratar, e mais do que isso, a minha vida começa a funcionar. Então, é muito aliviante isso. Por quê? Eu não sabia que era doença, e você me perguntou o porquê doença, porque eu ia cega atrás da bebida. Eu passava segunda, terça, quarta, quinta e sexta falando só vou beber depois do meio-dia. Chegava às 11 horas, eu estava enlouquecida olhando no relógio. Toda hora, já são meio-dia? Já, faltam 5 minutos. Faltam 3 minutos. Mas você percebia, assim, incômodo ou não? Ou era uma coisa que só depois que você entrou em sobriedade você percebeu? Depois eu percebi o que quer dizer isso. Quer dizer, meu corpo já pedia álcool para eu passar o resto do dia. E o que acontece? Doença física. É física, porque eu começava a tremer, o coração disparar. Puxa. E só acalmava quando eu ingeria tal primeira dose de qualquer bebida. Eu já no final da minha carreira, né, que a gente chama de ativa dentro de grupos de alcoólicos anônimos, mas no final de bebedeira, já podia ser qualquer bebida. Porque não me importava o gosto da bebida, mas sim aquele alívio que eu tinha para poder seguir o meu dia. E poder desmaiar à noite e dormir. Sem calmante, eu usava essa desculpa, viu, Lauro? Eu não tomo calmante, eu não tomo remédio nenhum. Que coisa interessante. Mas eu usava bebia bebida. E desmaiava. Desmaiava, literalmente desmaiava. Então, a minha vida, ela se transformou em quê? Acordar de manhã, ir ao trabalho só até meio-dia. Meio-dia eu não retornava, saía para almoçar, não voltava e bebia. E não sabia nem como voltava para casa. Ainda tinha essa. Olha o perigo que eu corria físico. Sim. Moral, nem se fala, né? Porque eu não tinha obrigações com ninguém. Aliás, nem comigo, né? Eu estava assim, largada. E o que acontece? Eu sentava para tomar a tal primeira dose e eu, às vezes, queria ir embora, mas eu não conseguia. Parecia cola na cadeira. O corpo não levantava para ir embora. Eu ficava. As pessoas iam. Eu falava assim, como é que você consegue? Assim, você bebe uma cerveja ou uma taça, não importa, e levanta e vai embora. Eu não. Parecia assim, eu não me satisfazia. Eu tinha que beber mais e beber rápido. Isso é uma coisa que me chamou a atenção também. Podia ser gelada, quente, não importa. Eu bebia como água. Aliás, eu nem bebia mais água, né? Eu não ingeria mais a água. E eu bebia e rapidamente. Quer dizer, essa procura intensa pela loucura. Que coisa interessante, procura intensa pela loucura. Bonito, quer dizer, bonito, assim, interessante de se ouvir. Agora, você falou uma coisa que você bebia diariamente. Lembrando aos ouvintes, que a gente já teve alguns outros companheiros que falaram aqui, que não necessariamente você tem que beber diariamente para ser alcoólatra. É a forma como você bebe. Só uma partezinha aqui para quem pegou. Com certeza, sabe, Geórgia? Eu cheguei aí ao médico, né, por orientação da família. Me levaram ao médico e ele me fez só uma pergunta, um psiquiatra. Quando você bebe, você fica bêbada? Eu falei, todas as vezes, doutor. Aí ele, você é alcoólica. Então, não importa se eu bebo segunda, terça, quarta não, né? Dia de folga. Quinta, sexta, sábado e domingo, não importa. Ou se eu sou uma bebedora de sábados e domingos. É a forma com que eu me relaciono com a bebida. É que tá o X da questão. Interessante. Isso é uma coisa muito importante para quem está ouvindo a gente, para a gente começar a observar, né? Porque às vezes a gente está achando que tá se relacionando bem, como você falou, assim, você está numa festa, um monte de gente, você está se divertindo, mas a coisa não é bem assim. É um trabalho de observação mesmo. Por que eu tinha que beber para dançar? Por que eu tinha que beber para me soltar? Na verdade, eu estava procurando uma outra Simone, uma outra pessoa, que com a bebida alcoólica eu achava, olha a minha cabeça, né, que eu me transformava na tal Geórgia. Que interessante. Entendeu? Uma pessoa bonita e tal, porque, na verdade, no fundo, eu me sentia feia. Eu sabia que eu tinha abandonado o balé com 10 anos de idade. Então, aquilo fez falta depois na minha vida adulta.
né? É aquela querer dançar, mas não saber dançar ou achar que não sabe. Eu sou uma ótima bailarina. Só não sou do Teatro Municipal, mas eu danço. Aham. Mas eu não aceitava isso, porque eu queria sempre ser a melhor. E sempre o melhor, quem era? O outro. Nunca eu. Sempre a outra pessoa era mais bonita, era melhor, ela era legal, é uma pessoa que se deu bem na vida, com dinheiro. Porque na minha cabeça, assim, bem-sucedida é o quê? Mulher bonita, toda maquiada, toda linda, magra e com dinheiro. Que coisa. Olha só, e essas coisas vão se desconstruindo, né? Isso. Quando você vai nesse programa de autoconhecimento, que é um programa de autoconhecimento, né, gente? É. Ô, Lauro, você falou de fundo de poço. O que é esse fundo de poço? Você sabia o que... explica um pouco pra gente. Eu vivia por ali, né? Porque, na realidade, cada um é cada um. Sim. Né? O que é fundo de poço, para mim, precisou ser bem profundo. É que lá atrás, lá no início, né, de Alcoólicos Anônimos, Bill, conversando com o Bob, coisa e tal, eles achavam que a pessoa, para aceitar o seu alcoolismo, tinha que ter perdido tudo. Né? Tinha que estar realmente no fundo de poço. Senão a pessoa ainda não aceitava que tinha essa doença e voltava a ter recaídas e recaídas e recaídas. Mas a coisa foi mudando. Hoje em dia, né, graças a Deus, eu vejo muita gente mais jovem chegando nas salas, né, de Alcoólicos Anônimos. Pessoas mais jovens. Chegando, escutando as partilhas, né? Porque o alcoolismo é também a doença do ainda. Se ainda não aconteceu com você, pode acontecer. Mas, de repente, não precisa acontecer todas as desgraças que aconteceu com fulano, com ciclano, né? Então, eu acho que esse fundo de poço sempre dá para cavar um pouquinho mais também. Né? Não existe o fundo de poço, porque eu cavei muito no meu caso. Né? Eu comecei a beber já cedo, com uns 13 anos, mais ou menos, eu me identifiquei demais agora com a companheira Simone, porque eu bebi lá atrás, no começo, para ter coragem para chamar uma menina para dançar numa festinha. Que eu era muito tímido, que eu me sentia inadequado, eu achava que os outros eram mais bonitos, melhores, coisa e tal. Eu perdi meu pai muito cedo, eu era o mais velho ali dentro. Meu pai morreu com 37 anos de idade, cirrose hepática, ficou doente muito tempo, uma pessoa nervosa que não estava no final da vida dele na cama, só gritava. Eu era uma criança muito assustada, Sim. Então eu tinha medo das coisas, e aí o álcool me deixava assim como se eu fosse o super-homem, me dava coragem. E lá atrás começou assim, para conseguir chamar uma menina para namorar, para sair, para ir num cinema, alguma coisa. E, cara, tudo na minha vida foi em volta disso. Eu cresci desse jeito, né? Aí, quando eu cheguei aqui aos 44 anos de idade, eu já tinha perdido 2 casamentos de 10 anos. Eu já tinha perdido várias oportunidades de trabalho. E aí eu fui reparando, o que era engraçado é quando a coisa estava dando certo, estava tudo certo, eu ia lá e destruía. Começava a beber mais, nunca pedi as contas de um trabalho, nunca pedi para acabar um relacionamento. Eu fazia a pessoa me mandar embora. Eu fazia minha mulher me mandar embora. Agora, teve um ponto, assim, por exemplo, alguma coisa que aconteceu que fez com que você decidisse, hoje eu vou para o Alcoólicos Anônimos? Cara, eu cansei de bater a cabeça. Eu cansei de tentar por mim mesmo. Eu achava que era uma questão que força de vontade, né? Eu tinha um preconceito muito grande de Alcoólicos Anônimos. Ah, é? Fala pra gente. Porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu usava o meu dinheiro para beber. Ninguém tinha nada a ver com isso. Eu achava que Alcoólicos Anônimos era coisa de mendigo, de desempregado, de quem já estava na sarjeta. É o que você está falando. Ouve aí, pessoal. Eu imaginava que eu ia chegar numa sala de ar e ia ter gente fedendo, não sei o quê, que ia ser... E não é nada disso. Quando eu cheguei na sala de ar, quem estava lá fedendo e mal, e chorando e cabisbaixo era eu. Nossa, eu vi um bando de gente bonita, feliz, vivendo a vida. Em recuperação. E eu já não tinha a menor autoestima. Eu já não acreditava em mim, porque eu já tinha tentado de tudo. Sim. Eu já não me amava. Eu não queria mais. Meu fundo de poço, eu cheguei a um ponto
que eu acordava tremendo, eu não queria beber, eu tinha que beber, né? Eu ia beber chorando, porque já tinha perdido tudo e mais um pouco, e não queria e não conseguia. Aí eu vi um amigo meu, que era o único amigo que eu conheci no maternal, a gente cresceu junto, a gente começou a beber junto, a nossa vida foi muito parecida. Foi o único que nem eu, não se casou, não teve filho, para ter liberdade de fazer o que queria na vida, para não ter nenhuma coisa. Para ser livre, né? E a gente se tornou os escravos do álcool. Escravo. Isso que eu me tornei, um escravo, que eu não conseguia fazer nada sem o álcool. E aí você encontrou esse amigo? Esse amigo começou a recuperação dele 2 anos antes do que eu. E foi o exemplo desse amigo que, quando eu cheguei no meu fundo de poço e eu vendo a vida dele melhorar, porque não adianta falar, me falaram a vida inteira e eu não aceitava, mas é pelo exemplo. E aí eu vendo esse meu amigo, né, dando certo, a vida dele melhorando, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Que barato. É o conceito que Simone falou, né? De uma pessoa, 2 pessoas se encontrando para falar sobre o seu alcoolismo. Né? Eu no começo, quando ele começou a recuperação dele, eu ficava zombando dele, né? Que ele, agora largou tudo, nem mais 2 você dá, não sei o quê, agora não bebe, não sei o quê, não tem mais relacionamento também, virou. Ficava até zombando dele no início, né? Mas foi ele que depois eu vi que realmente ele estava no caminho certo, e aí eu me humildei, né? Eu aprendi a pedir ajuda. Eu acho que isso é essencial, pedir ajuda, aceitar ajuda, né? Pedir, aí eu vi que eu estava de uma maneira. E aí eu soube que ele tinha entrado numa clínica, eu me informei sobre essa clínica, eu fui para a mesma clínica que ele foi, ele saindo da clínica, ele foi para a Irmandade, eu fiz o mesmo caminho, e aí eu aprendi a aceitar os profissionais da medicina também, que entendiam do assunto, porque eu tentei, quando eu parei lá atrás, para manter esse meu segundo relacionamento, eu tive uma psiquiatra, só que ela não era especialista, não entendia. E depois de 3 anos, né, sem beber, e eu lá conversando com ela, ela falou, se você quiser hoje dar um gole de vez em quando para relaxar, eu acho que não... E foi ali que lascou tudo, que foi ladeira abaixo. Então, com um pessoal realmente que conhece a doença, especializados em dependência química, nessa clínica, com terapeutas, eu aceitei tomar a medicação no início. E hoje em dia, depois eu já vou fazer 4 anos que eu estou sóbrio, né? Já tem uns 2 anos que eu não tomo mais medicamento nenhum, mas eu fui me desmamando desses medicamentos que eu tomei no início, tudo através do psiquiatra, dos terapeutas, aceitando, não mais por minha conta, tá entendendo? E cada caso é um caso. Ajuda, não só de Alcoólicos Anônimos, mas como eu aprendi a aceitar ajuda, né, de todos, e foi assim que a minha recuperação começou a dar certo. Legal. Né? No começo foi sugerido se eu pudesse ficar 1 ano sem me relacionar, se eu tivesse sem relacionamento, eu fiquei 1 ano sem me relacionar. Se eu tivesse com condição de ficar 1 ano sem trabalhar, eu fiquei 1 ano, porque o meu trabalho era muito envolvido na minha ativa também. E aí, cara, quando eu achei que depois de 1 ano já em recuperação, estava na hora de eu voltar a trabalhar, veio a pandemia. E como que eu trabalhava, o meu ramo era de turismo, essas coisas assim, eu tive que ficar mais um tempo parado. E como que as coisas acontecendo no tempo desse poder superior, né? Não no meu tempo, funcionou melhor para mim. Porque antes da pandemia chegar, eu fui trabalhar no carnaval e ainda, mesmo depois de 1 ano, ainda tinha uma vontade muito grande. De beber. Quando eu terminei o trabalho, aquele estresse, aquela coisa toda, eu ainda queria a sensação de que eu mereço, eu fiz, eu mereço, né? Deixa eu te falar. Então, olha só, gente, a gente tem mais 5 minutinhos, né, Geraldo, antes do intervalo? Sim. Tá, então eu vou aí a gente tem intervalinho e a gente volta. Mas eu queria saber da Simone. Simone, como que a gente identifica... O Lauro falou muito do fundo de poço dele, como é que foi que ele chegou, esse início. Como identificar se a pessoa... É possível a gente identificar se a pessoa está no fundo de poço?
Pois é, que pergunta difícil. A pessoa que está no fundo de poço não enxerga nada. A única coisa que eu tinha, eu vou falar de mim, né? Eu não queria estar passando por aquilo. Eu não queria ter perdido a minha identidade, porque eu deixei de ser Simone para ser uma bêbada. Foi a minha carteira de identidade devia estar assim, né? Número 0000, não valia nada. Porque o único objetivo que eu tinha era beber. Beber. Viver para a bebida e a bebida fazer parte da minha vida. Se tornou meu marido, foi o casamento que eu tive, né? E o que acontece? Eu perdi, assim, família. Eu perdi também um casamento, né, de 20 anos. Perdi serviços. Deixei de ganhar também serviços, porque eu fazia uma entrevista, eu era escolhida, mas sempre tinha o período de experiência ali, acabava o período. Não dava. Eu não dava continuidade. Às vezes eu abandonava também. Isso que o Lauro falou, me identifiquei, eu manipulava os outros para me detestarem e me botarem de lado para eu poder culpá-los. Eu saí desse emprego porque a culpa é dele. Ele que não é um bom chefe. Afinal de contas, eu sou a poderosa. Eu sou a Mulher Maravilha. Eu me achava a Mulher Maravilha. Sou a dona da verdade, eu sei tudo. E por isso talvez tenha sido muito difícil pedir ajuda. Dizer, olha, eu não estou aguentando. Para mim, o fundo de poço é isso. Eu não estou aguentando, mas eu não sei sair desse buraco que eu me meti. Ah, isso é muito interessante. Eu não sei. Eu não conseguia. Porque eu não sabia onde começava esse buraco e como eu poderia sair. Era uma areia, ia me levando para baixo, cada vez mais para o fundo da terra, o poço, não importa. O problema é, eu perdi a identidade, virei a bêbada, inconveniente. Então já não era nem chamada mais para festas. Almoço de família era assim, começa meio-dia, acaba meio-dia e 30, porque ela vai começar a implicar com todo mundo, que era isso que eu fazia. Implicar e fazia brigas, intrigas. Eu tinha esse dom. Maluquice, né? Porque eu queria chamar a atenção para mim, para acabar logo esse almoço e eu poder beber em paz. A verdade é essa. Né? Eu queria ter tempo para beber e sem ninguém me enchendo a paciência. E sem perceber, né? Nada. Muito louco isso mesmo. Então, assim, o fundo de poço é difícil identificar, porque é difícil de você enxergar, porque você tá nele, né? Tô nele e sozinha, Georgia. E sozinha. Sabe, porque as pessoas não aguentam lidar com uma bêbada 24 horas. Talvez esse ponto, não sei, assim, é claro que vocês não fazem diagnóstico, mas assim, esse ponto da solidão seja um ponto nevrálgico para se identificar um fundo de poço, talvez, não sei. Eu acho que são várias características que eu fui apresentando, mas eu não enxergava isso. É a solidão, acho que foi muito forte isso, porque eu já não me relacionava com as pessoas. Minha casa era uma bagunça, não existia mais asseio, né? A higiene pessoal começa a ficar muito debilitada. E eu me perdia, Georgia, entendeu? Assim, eu saía, eu não sabia como voltar para casa, como que eu ia chegar em casa. E ele falou comigo também, foi assim, foi um amigo meu de infância, que contou a história dele. Aí eu falei, não acredito. Porque a gente bebia junto, usava drogas juntos também. Não acredito que você não bebe mais nada. Porque é difícil para quem não está em Alcoólicos Anônimos entender que é a gota do álcool que mexe com a minha cabeça. Não é a garrafa do álcool, é a gota. O problema tá ali. Né? Como eu me transformo. Aí eu, pronto, volto a ser a bailarina do Teatro Municipal, entendeu? É a gota do álcool. Com todo respeito aos bailarinos do Teatro Municipal. Claro, elas são maravilhosas e fizeram por onde. Acontece que eu queria ficar bebendo e me transformar em bailarina. Isso é que é difícil. É a mesma coisa. Quero ficar magra sem fazer dieta. Quero ficar sarada sem ir a uma academia. Então, quero ficar sóbria sem Alcoólicos Anônimos. Para mim é difícil. Que bacana. É muito difícil. Alcoólicos Anônimos salvou realmente a minha vida,
Porque não foi aquela coisa de parar de beber e ficar com ódio do mundo, porque eu não posso beber. Não é aquela coisa de eu entrar num restaurante e ficar verificando quem tá bebendo o quê, qual é a taça que se usa para cada bebida. Como é que essas pessoas vivem? Ai, que inveja daquele ali que bebeu só uma taça, levantou e foi embora. Não. É um amor a mim. E isso foi a chave da minha sobriedade. Ah, que coisa linda. A gente vai entrar no intervalo agora, mas eu quero entrar com uma pergunta. Quero saber como que as pessoas receberam essa sobriedade de vocês. O que eu imagino as pessoas devam perguntar, mas você não bebe nada? Essa resposta a gente vai ter daqui a pouco. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA. A gente vai para o intervalo, mas volta já já. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. ZYU 201. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana. 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Bom, e a gente está voltando aqui do intervalo do programa Falando de AA, e a gente está aqui com dois membros, o Lauro e a Simone, que estão contando um pouquinho pra gente da história deles, de como foi o fundo de poço, como eles chegaram em Alcoólicos Anônimos. E aí eu queria retomar uma pergunta, a partir das respostas desse nosso bate-papo. Eu tenho uma curiosidade. Quando vocês pararam de beber, isso incomodou as pessoas? Como é que é essa... Porque eu imagino que deva ser essa coisa. Mas você não bebe nada? Eu acho que isso deve... o tempo inteiro essa pergunta deve vir até hoje, talvez, eu não sei. Lauro, como é que é isso para você? Como é que foi esse início de sobriedade e como é que é hoje? As pessoas se incomodam com você não bebendo nada? Porque muitas pessoas bebem muito, né? Olha, eu acho que no meu caso, no final da minha ativa, que a gente chama de ativa, quando eu ainda bebia, eu já estava bebendo sozinho. Então, eu já tinha me isolado, né? Eu era aquele bêbado chato, eu era o dono da verdade, me tornava uma pessoa agressiva no final das contas. Então, os amigos já estavam se afastando, a família já estava se afastando. Eu, no final da minha ativa, eu estava bebendo em casa sozinho, né? Então, eu já estava ali sozinho. E depois, quando eu comecei a minha recuperação, quando eu entendi, quando eu me rendi, né, que eu tinha essa doença e que eu tinha que fazer o que estava sendo sugerido, porque dentro de AA você não é obrigado a fazer nada, mas tem várias sugestões, né? E logo no início, né, o pessoal me falou, se você pula de paraquedas, é sugerido puxar a cordinha para não se estabanar lá no chão, né? Claro. E aí eu comecei a seguir todos os sugeridos. E aí, no início, eu tinha uma salinha pequena no meu grupo que a gente trabalhava a literatura, os passos de AA, os 12 passos, as 12 tradições. Tinha reunião de novos, que os coordenadores davam retorno. E tinha uma reunião muito interessante sobre o livro Vivendo Sóbrio. É um livro de Alcoólicos Anônimos? É um livro de Alcoólicos Anônimos. A gente vai falar sobre que te dá a dica para, no início da sua recuperação, como agir em situações como essa. Se a pessoa te pergunta se não bebe. E cada um se sente da maneira que se sentir melhor, se não quiser entrar no assunto. Eu não bebo porque eu tomei um remédio, alguma coisa. Eu não bebo mais, eu me tornava uma pessoa muito chata quando eu bebia, eu não quero mais beber, eu vou passar uma fase assim, né? Eu no início, eu fiquei muito na minha, no começo, porque eu já tinha, né, eu nunca recaí depois que eu ingressei em AA, né, na Irmandade. Mas eu tive uma vida de recaídas, porque eu dava ruim, aí parava, e aí voltava e dava ruim de novo. Dava um tempinho, Então, quando eu entrei, eu comecei a respeitar e seguir todas as sugestões. Aí eu tive uma festa grande de família para ir, mas eu fui já, mesmo sendo um banquete, coisa e tal, já fui alimentado, já corri direto para uma mesa, fiquei lá
Aí brinquei com o garçom, você tem água mineral gasosa? Duvido que você tenha tal água que eu gosto de beber. Ele, não, eu tenho. Ficou todo orgulhoso, levou para a mesa. Aí meus primos sentaram lá em volta de mim, a primeira rodada foi daquela champanhe, aquela coisa. Mas quando todo mundo era almoço, graças a Deus, né? Então, eu já tinha falado com os meus tios que estavam fazendo 60 anos de casados, então já tinha falado com eles antes, já estava tudo encaminhado para comer. E quando ia começar a música, a dança, aquela coisa, eu fui embora. Foi o meu tempo. Mas foi aprendendo a lidar com a sobriedade. E esse livrinho ia me dando as dicas. Então, ouvindo os companheiros com mais experiência, coisa e tal, para esse começo, né, de recuperação. Eu aprendi a não botar o dedo na tomada para ver se dá choque. Que né? Maravilha. Então, por aí. Ô, Lauro, você falou uma coisa importante. Você falou da literatura de AA, que alguns companheiros já falaram aqui também, outros membros de Alcoólicos Anônimos. Então, nesse site, www.aa.org.br, os ouvintes que quiserem se interessarem, tem muitas informações, inclusive sobre literatura. Né? Tem alguns PDFs que você pode baixar, se não me engano. Tem o lugar onde você pode comprar. Então, olha, tem muita coisa legal nesse site. Ô, Simone, mas agora fala pra mim. E a família deu graças a Deus quando você parou de beber? Nossa, Jorge, você não tem noção. Aliás, nenhum ouvinte tem noção quando eu, uma bêbada, parei de beber. Parei de criar caso na família. Sabe? Você era tipo caso de família? Caso de família era um caos. Eu transformava um caos qualquer evento. Agora você imagina, né? Ainda me achava poderosa. Porque eu saía do evento, já embriagada, obviamente, né? Falando, gente, não sei por que aconteceu isso tudo. Olha, tô entendendo. Você vê como eu tava desequilibrada. Desconectada da realidade, da né? vida normal, né? E você fez a pergunta pro Lauro, eu gostei muito disso, né? Você não vai beber nada? Eu não posso, não devo, e mais ainda, hoje eu não quero. Que a cada escolha da minha vida arrepiada. É uma renúncia. Uhum. Eu renuncio a bêbada para escolher uma Simone com probleminhas, lógico, né? Eu não sou normal, totalmente normal, mas buscando essa normalidade, né? Mas eu sei hoje que eu não quero ser aquela Simone bêbada. Isso eu não quero. 2, eu não posso. E aí vem o fundo de poço, realmente. Fisicamente eu não posso. Talvez o fundo do poço que você me perguntou é porque eu cheguei no limite para sobreviver. Ou para de beber, ou morre. Simples assim. Você tinha quantos anos? Eu já estava com 48, quando eu fui para o AA, né? Fui assim, né? Como ele disse, né? Alcoólicos Anônimos, eu brincava com as pessoas na rua. Né? Você é bêbado? Vai lá para Alcoólicos Anônimos, lá é o teu lugar. Prefiro ser uma bêbada conhecida do que uma alcoólica anônima. Tem até uma blusa essa, né? Entendeu? São assim umas loucuras que eu dava como desculpa para não cuidar de mim. Agora, me fala aqui uma coisa. Você já tinha ouvido falar em Alcoólicos Anônimos? Você conhecia? Eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha ideia do que era Alcoólicos Anônimos, do que é Alcoólicos Anônimos. Eu não tinha ideia. Eu achava que, como ele, né, era um bando de bêbado que bebia e chegava lá e ia aprender a beber direito. Sabe? Alcoólicos Anônimos é um lugar onde bêbado vai e aprende a beber. O que eu achava? Pode beber 5, 6, mas não misture a bebida, viu? Acho que é isso que dá problema. Quer dizer, essa era a minha ideia. Achava que eram... Primeiro que alcoólatra, para mim, era aquela pessoa que caía na rua, dormia na rua e ficava ali embaixo da marquise, aqui de Copacabana. Essa era a minha ideia de alcoólatra. Não era uma pessoa que ainda tinha casa, que tinha uma cama para dormir. Não. Era aquela pessoa que estava na rua. Eu não estava na rua, não sou alcoólatra. Simples assim. Né? Então, essa era a ideia que eu tinha. Quando eu fui a uma reunião de Alcoólicos Anônimos... Você lembra da sua primeira vez que você lembro. foi? Como é que foi? Conta pra gente. Eu cheguei em 2016, eu cheguei em Alcoólicos Anônimos e fiquei maravilhada com essa diferença. Primeiro, era uma sala limpa, não tinha ninguém dormindo na rua, né? As pessoas conversando, sem aquela gritaria de bar.
sabe? Eu estava acostumada com caos. O que é isso? Eu vim da guerra e encontro um lugar de paz, né? Onde uma pessoa fala, outra escuta. Eu achava aquilo estranho. Não me senti adequada àquele padrão, né, de comportamento equilibrado. Eu estava desequilibrada, né? Você bebeu antes de ir? Eu não bebi antes de ir. Bebi na noite anterior. Mas não no dia, eu não bebi porque eu estava de ressaca ou porque eu ia beber depois. Isso sim. Depois, a sua programação era essa? Eu vou conhecer, ver o que é aquilo, porque esse meu amigo me sugeriu, falou, poxa, vai até lá, Simone. Vai até lá, fala um pouquinho de você. Eu falei, aham, tá. Imagina, eu vou num lugar cheio de gente esquisita, bêbada, e vou ficar falando da minha vida, imagina. Minha vida de princesa, de rainha, de Mulher Maravilha, nunca. E eu cheguei e comecei a ouvir, mas agitada, sabe? Meu primeiro dia foi agitado. Eu me balançava na cadeira, queria ir embora. Até que uma pessoa que depois eu vim chamar de companheira, né? Para mim era uma bêbada que estava lá, não falou mentira, porque eu achava que todo mundo estava falando mentira ali. Imagina alguém 10 anos sem beber, que loucura. Tá, para de mentir, né? Quer contar historinha triste para mim. E ela falou dessa dificuldade de lidar com ela, com a família. Aí eu falei, caramba, eu sou assim também. E aí... Identificação. Identificação. E essa pessoa me chamou para voltar no dia seguinte. Não bebe hoje, não, porque eu estava decidida a sair dali, passar ali na Rua Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, que foi onde eu entrei, né, no grupo lá de Alcoólicos Anônimos, lá, né? Imagina, meu grupo, que eu amo, mas eu falei aquilo. Eu estava decidida a sair, andar, beber e voltar para casa. Sabe lá como. Mas eu me identifiquei. Aquilo me tocou quando ela falou sobre a dificuldade de lidar com mãe, com pai, com irmãos, com filhos. Eu falei, caramba, eu falei, eu também tenho isso. E mais, né? Será? Aí eu comecei com, será que é isso que me faz beber? Eu comecei a me questionar, então foi bom. E eu voltei no dia seguinte. E tô voltando até hoje, porque a cada dia é um questionamento que eu faço a mim e vou ouvindo o que os outros falam. O que o Lauro falou hoje já me ajudou. Já me fez pensar assim, turismo, alegria em demasia, isso... Euforia, né? Pode me dar um certo desconforto. Eu já hoje... Olha só como é que eu disfarço. Eu não falo desequilíbrio. Desconforto, mas é desequilíbrio mesmo. Porque parece que o corpo treme e fala, vai lá para a escola de samba, vai lá sambar, sabe? E na minha cabeça... O que acontece? Samba é igual a bebida. Dança é igual a bebida. Ainda tá isso, é matemático isso na cabeça. Ainda na sua cabeça você tem essa memória dessa forma. Ainda E você tem. frequenta lugares de samba, essas coisas assim? Eu desfilei esse ano. Eu amo samba. Mas, como ele disse, né? Cheguei na hora do desfile, não fiquei de bobeira, ali na passarela do samba, né? Não fiquei de bobeira, porque hoje em dia eu não fico de bobeira em lugar nenhum, né? Só o samba, né? Eu não saio mais sem destino, coisa que eu fazia, né? Não sei pra onde eu vou, não. Vou sair. Entendi. Vou sair. Então, eu cheguei, desfilei, meu objetivo era esse, saí e fui pra casa, né? Então, hoje eu consigo falar pra mim, Simone, qual o seu objetivo? É ficar na rua olhando o pessoal passar? Então, ok, pega a cadeirinha de praia, senta na rua e fica vendo o povo passar pra lá e pra cá. Seu objetivo é desfilar? Vai lá, desfila e vai embora. Eu não preciso mais ficar de conversa fiada na rua, contando mentira, dizendo que eu sou senadora. É outra Simone, né? Vereadora. Eu já começava assim, né? A bailarina lá do Teatro Municipal. Eu não tenho mais essa necessidade de contar historinha triste pra boi dormir, sabe? Entendi. É isso. Agora, Lauro, você falou, a gente já sabe como você entrou em Alcoólicos Anônimos, como você ouviu falar através do seu amigo. Você lembra do seu primeiro dia? Eu lembrava muito mal. No meu caso, né, eu fui para uma clínica e essa clínica trabalhava os 12 passos. Então, eu comecei já a trabalhar o programa de alcoólicos... Clínica de dependência química, né? Dependência química.
e com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionista, porque eu não comia mais quando eu cheguei lá. Eu estava pesando 60 quilos, né? Hoje eu peso 80 quase, sei lá. Mas eu já não comia, eu só bebia, eu estava realmente muito mal. E aí, na clínica, eu reaprendi a comer, eu aprendi a pedir ajuda, eu cheguei lá, faziam simulados de reuniões né, da Irmandade. De Alcoólicos Anônimos. Eles levavam esse programa dentro da clínica? O programa de 12 passos era levado dentro da clínica. E eu cheguei a fazer os 3 primeiros passos. Por isso que eu me rendi lá dentro. Eu me rendi, realmente eu entendi que eu tinha aquela doença, né? Outra coisa que eu usava também, que eu fumava, eu achava que não tinha problema nenhum. Eu entendi a procrastinação que foi a minha vida por causa dessa droga de fumar que eu usava, que eu achava que era o meu remédio natural para me acalmar. Né? Então, naquela época que eu parei de beber, eu parei de fumar cigarro, mas em compensação eu fumava essa outra coisa direto, para compensar as duas coisas. Quer dizer, eu nunca realmente fiquei limpo, sóbrio, do jeito que... E essa clínica, eu fiquei ali 1 mês antes, né? Eu esperava que ia ficar uns 3 meses, mas aí, de repente, de um dia para o outro, falaram que o meu plano de saúde não ia mais pagar. Aí eu saí, mas tinha um hospital dia da clínica, continuei frequentando. E a primeiro dia que eu tive livre, eu ingressei na Irmandade. Ah, porque você já conhecia através da clínica. Porque eu já conhecia o programa através da clínica e sabia que aquele era o caminho que o meu amigo tinha tomado também, que era o que eu queria tomar, e aí eu ingressei. Mas eu cheguei assim, cabisbaixo, envergonhado, com medo Triste, de todo mundo. Né, eu não tinha coragem de olhar para as pessoas, eu olhava para o chão. Quando eu começava, às vezes, partilhando nas minhas primeiras reuniões, eu chorava muito. Eu tinha muito arrependimento de tudo que eu fiz com a minha família, com a minha vida, com as minhas ex-companheiras. E hoje eu entendo o programa, que né, eu uso o meu passado como um pequeno retrovisor para não voltar a fazer a mesma besteira, que é insanidade, repetir a mesma coisa e querer resultado diferente. Né? Mas eu aprendi a me perdoar, né, para perdoar as pessoas, né, para poder me perdoar. E isso tudo, esse programa foi me ensinando, né? E hoje em dia, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter a vida que eu tenho, cara. Eu cheguei aos 57, acabei de fazer 61 anos de idade. E, cara, eu tenho uma vida maravilhosa. Por mais que eu tenha problemas, hoje eu tenho as ferramentas para lidar com a realidade da vida. Eu não sabia lidar com a realidade, por isso que eu bebia. Para me esconder qualquer coisinha. Cara, eu podia estar super feliz, eu detonava. Podia estar super triste, eu detonava. Podia estar mais ou menos, eu detonava. É aquela história, né? Se o Flamengo ganhasse, eu bebia. Se perdesse, eu bebia. Mas eu não sou Flamengo. Mas eu nem sou Flamengo. Que ótimo. Agora, Laura, você falou num pontinho, a gente tem mais alguns minutinhos e eu queria começar a finalizar, mas você falou um ponto interessante. É claro que a gente a gente não vai aprofundar isso, mas você falou da sua internação. Você julga, assim, rapidamente, fala para mim, que essa internação ela foi importante até para você ingressar em Alcoólicos Anônimos? Que às vezes, em alguns casos, pode ser necessário? No meu caso, foi. Eu acho que as coisas aconteceram da forma assim, muito perfeita para mim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu conheço várias pessoas que entraram direto na Irmandade, que não precisaram passar por ali. Eu vejo, no meu caso, que foi ótimo ter passado por ali. Me deu o tempo que eu precisava para ter aquela primeira desintoxicação. Né? Tá ali num lugar, né, isolado, coisa e tal. E tanto é que quando eu saí da clínica, eu não voltei para minha casa, que eu já morava sozinho no kitnet. Os meus vizinhos usavam, bebiam muito. Eu tinha os bares todos ali naquele entorno, que eu preferi ficar os 3 primeiros meses depois que eu saí da clínica na casa da minha mãe. Como se eu tivesse internado ainda. Que interessante. E aí eu só saía para ir nas Irmandades, coisa e tal. Comecei a ouvir, a participar. Eu não sabia nem o horário da primeira reunião que eu fui. Eu estava tão desorientado, mesmo depois de 1 mês na clínica,
que eu falava, eu vim na reunião de 5h30, aí o companheiro, não, você veio na das 3, eu que era o coordenador. Aí depois eu fui botando as coisas no lugar, coisa e tal. E hoje eu sou outra pessoa completamente diferente, né? E aprendi a lidar com a realidade, com a vida como ela é, né? Tentando fazer o melhor que eu posso, tentando me tornar uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, para poder ajudar os outros, porque essa doença, a parte espiritual da doença do alcoolismo é justamente o egocentrismo, aquela necessidade do prazer imediato, só olhar para o próprio umbigo, eu. Hoje em dia, cara, eu aprendi, cara, que a maior felicidade do mundo é ajudar o outro. Que bacana. É sair do seu próprio umbigo. E vocês estão ajudando aqui. Na verdade, a gente está levando essa mensagem para os ouvintes, exatamente para esclarecer e para informar, e principalmente, eu acho, para a gente desmistificar o que é Alcoólicos Anônimos, porque as pessoas, de uma forma geral, têm, quer dizer, não pode dizer de uma forma geral, mas assim, algumas pessoas têm uma visão, como vocês, preconceituosa, o que vão encontrar lá e tal. E aí a gente está falando de pessoas que estão no processo de autoconhecimento super bonito, de reconhecimento de si mesmo, de resgate, né? Muito lindo. Agora, Simone, você sabia... agora é um bate-bola bem rapidinho, que a gente tem 5 minutinhos. Você sabia que quando você chegou em Alcoólicos Anônimos, que você ia ter que evitar esse primeiro gole? Não. Ninguém te contou, senão você não ia. Não mesmo. Eu achava que o meu problema era a última dose daquele dia. Era aquilo que me deixou bêbada. Então é o seguinte, não vou mais usar aquela. Só vou beber 5, a sexta não. É a sexta que me causa problema. E aí, quando eu entrei dentro do grupo de AA, né, e aí eu vejo esse sinal, evite o primeiro gole, eu acho que está em tudo quanto é sala, inclusive nos Estados Unidos, que eu também faço minha recuperação lá, tudo evite o primeiro gole. Eu falei, porque se eu evitar o primeiro gole, eu não fico bêbada. Porque eu nunca vi alguém bêbada sem ter bebido. Não vai pro segundo. Caramba, vou tentar. Eu não passei por internação, eu fui direto para Alcoólicos Anônimos, não por não necessitar, eu acho que eu era um caso muito grave, mas por questões de vergonha familiar, de não assumir, principalmente eu mesma, né? Claro. Uhum. Imagina, a Mulher Maravilha internada, imagina. Né? A internação, para mim, era igual a prisão, né? Algo assim, né? Uhum. Eu não tinha ideia de nada. Na verdade, eu era tão confusa, hoje eu vejo assim, que eu não sabia nada de nada, principalmente emoção. Eu achava que tudo se resumia em ódio, raiva ou alegria. Só. Não existia dor, inveja, amor, gratidão. Eu não conhecia isso. Eu não sabia o que era isso. Eu só sabia o quê? Isso aqui deu errado, me deu raiva de você. Sabe? Deu errado por tua causa, não foi por minha, não. Ou deu certo? Oba! Simone 100%! É tudo meu, glória minha. Olha só, né? Quer dizer, então, quando eu ouço falar em insanidade, eu sei que insanidade quer dizer loucura. Eu estava ficando louca. Ponto. Tinha que parar com isso. Tinha que parar. Alcoólicos Anônimos, eu consegui estagnar a loucura. Ótimo. Que o uso abusivo de álcool estava me causando. Ótimo. Então, como é que eu sei disso? Bom, eu tive laudo do psiquiatra, e tenho até hoje, eu faço tratamento, né? Psiquiatra. E que mais? Eu mesma, porque não é você, Geórgia, não é você, Laura, não é o Geraldo que vai dizer que eu sou alcoólatra. Ou um médico, e assim eu aceitava, ou eu mesma. Então o médico falou, eu ainda não acreditei não. Quando eu fui em Alcoólicos Anônimos e comecei a entender que eu não sabia me relacionar com nada, não é só com a família não, nem com dinheiro, nem com família, nem com vizinho. Eu não conseguia, eu só brigava. Ou eu tinha ódio do vizinho ou amor do vizinho. Olha só que loucura. E aí eu vejo o quanto essa programação de salvar a Simone das garras desse alcoolismo é importante para eu estar sendo um dia de cada vez, né? Uma pessoa melhor. Uma pessoa que os outros podem interagir comigo e eu com os outros. Porque nem isso estava dando mais, sabe?
Muito obrigada, Georgia, pela pergunta. Imagina. Gente, agora 1 minutinho, assim, coisa muito rápida. O que vocês sugerem para alguém que acha que tem problemas com o álcool? Eu sugeriria que conhecesse, né, o alcoólico. Se desse a chance de ir numa reunião para ver se identifica, né? Porque a gente costuma dizer para a pessoa que está chegando, para ter uma ideia melhor, para ver se realmente se identifica ou não, ficar 90 dias, 90 reuniões. Porque é um tempo que ela tem para tirar o excesso do álcool do sistema, do corpo, né, se desintoxicar. E não ficar com a impressão apenas da primeira reunião, né? Voltar outras vezes para ver se identifica, né? Porque se a pessoa foi até lá, é que provavelmente o álcool está causando algum problema na vida dela, né? Maravilha, Laura, obrigada. E Simone, e você? Me fala uma palavra, você consegue me falar uma palavra que você diria para a pessoa que acha que tem problemas com álcool? Vem que eu tô aqui te esperando. Porque, na verdade, se tem problema, não tem problema, vai poder falar para a sociedade o que é Alcoólicos Anônimos. Então, é mais importante do que ela mesma se identificar, ou mesmo, não importa, é poder dizer que ali é um grupo de pessoas que não estão bebendo para viver. Olha que delícia. Que ela possa ajudar uma outra, um familiar ou um amigo, assim como eu fui ajudada. Vem conhecer, né? Vem. Pode vir. Gente, que coisa boa. Eu sou Georgia, apresentei o programa de hoje. Tivemos a participação especialíssima do Lauro, da Simone, do Geraldo, que também fez perguntas. Então, muito bacana. Programa Falando de AA. A gente volta semana que vem. Muito obrigada e um ótimo final de semana.